candidato da Silva, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. E a pergunta que eu tenho inicial para todo mundo, eu faço a mesma pergunta. Primeiro, claro, cumprimentando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. E a pergunta é a seguinte: o que, na sua opinião, faz do senhor a melhor opção de voto para deputado estadual para o eleitor que está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia a todos os rádio ouvintes. É um prazer enorme estarmos aqui para falarmos de propostas de trabalho. Nós vamos debater, falarmos de propostas de trabalho. O que me faz um forte candidato rumo à Assembleia Legislativa? Primeiro, conhecimento. Segundo, bagagem política para destravar Cáceres desse marasmo que se encontra há anos. Onde nós temos a credibilidade junto à população. Da Silva nunca prometeu nada nos veículos de comunicação em que trabalhamos, inclusive aqui na difusora, que não cumprisse. Nossa meta é atingirmos os objetivos para destravar Mato Grosso, juntamente com Irajá Lacerda 5500, que está muito bem nas pesquisas. Com a bênção de Deus, nós iremos destravar Cáceres e região. Eu queria saber, assim, do senhor também. Por exemplo, claro que o senhor já pensou no que fazer caso assuma. O senhor ganhou uma eleição, assumiu em janeiro, sentou lá, não sei se é janeiro, começo de fevereiro, mas sentou na cadeira de deputado. Quais seriam as primeiras ações que o senhor tomaria? Uma delas muito importante. Nós temos que já entrar destravando de verdade. Entrando com um projeto de lei, ou melhor, estudando no LOA, na LDO, no PPA, que é o Plano de Diretriz Anual, inserindo as emendas já para o próximo ano, ser trabalhado para vir os benefícios para Cáceres. Um deles, o novo trevo de Cáceres, na Avenida Getúlio Vargas. Nós iremos trazer aí o novo trevo para Cáceres e, na sequência, estudarmos as viabilidades de saneamento básico e pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade. Isso é ponto e dá para inserir já no LOA, na LDO, no PPA, o Plano Plurianual do Governo do Estado. Essa é a primeira meta. A segunda meta nossa é criar o projeto de lei onde será atendido nas UPAs com clínico, ou melhor, com pediatra, 24 horas no atendimento às nossas crianças, que não existe, 24 horas, criando mais UPAs, inclusive. E nessas UPAs tem que ter um pediatra 24 horas. É as medidas que nós queremos, já começando pela saúde e começando pelas nossas crianças. O segundo trabalho, destravar o hospital regional. A oncologia está na UTI. O hospital regional continua, aliás, a nossa saúde em Castro, por ser regional, está na UTI. Nós temos que destravar tudo isso para que a nossa municipalidade de Cáceres e região possa receber o tratamento digno. Hoje, para fazer exames laboratoriais, tem que pagar. Por outro lado, pequenas cirurgias, deslocando o paciente para a capital. Isso ainda numa lista de espera que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde lá na capital. Eu tenho um caso que ontem eu tentei ajudar um cidadão, ele precisa de fazer a cirurgia ocular. O Clínica dos Olhos Cuiabá recebeu uma determinação ontem que os clientes do interior não serão mais atendidos na capital. E nós temos isso aqui dentro de Cáceres. Por que não estabelecer esse convênio com os hospital no nosso município? Então nós vamos ter que fazer emendas, neste caso, para que o Estado cumpra o seu papel nos hospitais que nós temos em Cáceres, com ótimos hospitais. Nós temos aqui Dr. Odenilson, Dr. Massado, Dr. Rafael e tantos outros que podem atender a municipalidade cacerense. Esse é um ponto. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Nós acompanhamos há poucos dias uma situação muito desagradável. Avenida São Luís, na BR-070, tem sido palco de vários acidentes, várias mortes, vidas ceifadas, familiares chorando. E nós queremos criar a elevatória ali na Nossa Senhora do Carmo, com o bairro do Junco, Padre Casimiro,
elevatória, para que os veículos de carga pesada possam transitar livremente por cima nessa elevatória. E embaixo o trânsito fica fluindo, sem correr o risco os nossos munícipes que cruzam. E você tem que olhar, Kiko, o fluxo que nós temos hoje de pessoas que moram nas casinhas Vila Real, Junco, Fifi, São Lourenço, até G6, nós temos um fluxo enorme ali. Mas o que é que as autoridades fizeram até hoje? Passou-se aí governos e mais governos, senadores da República, deputados federais, e nunca fizeram nada. E nós queremos, junto com Irajá, aí entra Irajá, 5500, para nós destravarmos em Brasília, junto ao DENIT, a construção de 2 elevatórias. Uma sendo aí e a outra próximo ao posto Bandeirante, onde essa moça teve a perna totalmente mutilada, amputada, vítima de acidente. Mas eu quero ir ainda mais longe. Imagine você, Kiko, os irmãos que vêm da região para tratamento médico em Cáceres. Eles ficam aqui expostos a uma série de situações desagradáveis. Nós queremos criar uma casa de apoio em Cáceres, com veículo, com assistente social, dando encaminhamento para os exames laboratoriais, onde essas famílias possam ter um mínimo de dignidade. Uma casa de apoio em Cáceres para os casos de tratamento médico, saúde. O mesmo queremos fazer na capital, em Cuiabá, recebendo não só os irmãos de Cáceres, mas também os irmãos da região que precisam desse apoio. Lá já foram pessoas assaltadas, espancadas, vidas ceifadas, inclusive, por causa de um celular. Então nós temos que dar condições. E o deputado tem condições de fazer isso. Basta querer. Basta querer. Se você entender, além da LDO, plano plurianual, que é a lei orçamentária do Estado, o deputado tem hoje 9 milhões de emenda por ano. Por ano, de emendas parlamentares. Imagine você, o da Silva destinando essas emendas, digamos, 5 milhões para Cáceres todo ano e 4 para a região. Nós vamos destravar. Nós vamos fazer acontecer. Buscar moradia junto ao governo do Estado. Buscar a mobilidade para Cáceres desenvolver. Mas quando eu falo desenvolver, eu falo no macro. Como? De que maneira? Olhe bem, preste atenção. Foi inaugurada uma escola técnica para formação profissional, qualificação profissional. Está funcionando? A população está vendo isso funcionando? Por quê? Não tem um deputado aqui à altura para buscar o funcionamento desta qualificação da mão de obra. Está servindo hoje para abrigo da Escola São Luís e o governo enrolando para fazer a conclusão da obra de reforma da Escola São Luís. Aquilo ali foi construída para essa qualificação profissional. Então nós queremos que ali funcione. E por que isso? Com o advento da ZPE, que já faz 40 anos, né? Isso aí virou uma piada, mas nesses 3, 4 anos pode acontecer para frente. E antes não. Quem falar que ZPE vai funcionar ano que vem é mentira, está mentindo a sociedade. Nós vamos trabalhar com o cunho da verdade. Daqui 3, 4 anos nós teremos uma explosão de progresso em Cáceres. E começando por esta ZPE daqui 3, 4 anos. Mas tem que ter a pavimentação asfáltica legal, saindo lá da churrascaria Pantanal, para ligar a ZPE. Mas precisamos de mais pavimentação asfáltica. Precisamos de energia, que a energia ali não é o suficiente. Precisamos de dar condições. Atrair empresas para Cáceres, com isenção de imposto, dar condições dela gerar emprego e renda. Agora, primeiro nós temos que qualificar essa mão de obra. Senão vai sobrar para os nossos irmãos cacerenses carregar caixotes e cargas nas costas, porque não tem qualificação profissional. Daí a finalidade dessa escola técnica para qualificar essa mão de obra. Quando o deputado eleito na bênção de Deus, nós iremos fomentar com muita força. Eu quero continuar dedicando a minha vida a Cáceres, que sempre fiz. Eu fui acolhido por essa cidade, sou um filho adotivo, vim para ficar 3 anos apenas na Rádio Difusora embora, mas já fazem quase 40 anos que aqui estou. Amo, sou apaixonado por Cáceres e a população sabe disso. Sempre defendi o povo. Em questões ainda
mesmo que em questões judiciais. Mas o da Silva estava sempre ali. E tomando alguns processos porque defendia o pobre, né? Que é normal, faz parte do jogo. Fique à vontade, Kiko. Quer perguntar? Não, eu queria saber assim, o senhor falava em 9 milhões de emenda anual, né? 9 milhões. Tudo isso que o senhor elencou aqui pra gente, como fazer? Porque só esses 9 não vai dar certo. Como que o senhor pretende negociar com o governo? Porque eu vi que o senhor também é crítico das ações do governo do Estado pela sua fala aqui. Sim. Como o senhor pretende negociar? O que bate em Chico, bate em Francisco. Comigo não tem dois termos. Como é que o senhor pretende negociar isso para conseguir essa realização? Nós vamos ter que trabalhar na LDO, colocar no orçamento do Estado, colocar no PPA, colocar na LOA, tudo aquilo que nós precisamos. E durante 4 anos cobrar do governo, negociar com o governo, sentar, buscar mais parlamentares amigos de outras regiões. Eu voto o seu projeto lá da tua região, mas você vota comigo o projeto de Cáceres. Isso chama-se negociação. É o que nós vamos fazer. E graças a Deus eu tenho um trânsito muito forte dentro da Assembleia. Quando por lá passei apenas 33 dias, quando era 4 meses, me deram a rasteira. Não foi só em mim, deram a rasteira em Cáceres também, mas agora, como titular, na bênção de Deus, com o voto popular, nós, na condição de titular, teremos força. Nós iremos buscar no governo aquilo que nós temos direito. Essa é a grande realidade. Mas eu quero falar um pouquinho, Kiko, num outro setor. Agricultura familiar. Nós temos no estado de Mato Grosso mais de 600 mil pessoas da agricultura familiar, sem a mínima assistência técnica por parte do governo também. E aí vem o caso da EMPAE, revitalizar a EMPAE, dar estrutura para os técnicos, levar ao pequeno produtor rural as condições técnicas, até mesmo a correção de solo, para que ele possa produzir e trazer aí uma alimentação orgânica praticamente para atender toda a sociedade e o celeiro de Mato Grosso. Então é preciso fomentar ações para a agricultura familiar e nós estamos nos propondo a isso. O problema que nós temos aqui em Cáceres, e é difícil, não só Cáceres, mas toda a região, a regularização fundiária. Nós temos aqui um entrave. Você tem o seu imóvel, diz que é seu, acha que é seu, porque você paga IPTU. IPTU não é documento para a rede do próprio governo e nem rede bancária. Então nós temos que dar ao cidadão a condição da cidadania, documentando o imóvel, que ele já tem a sua casa, está sedimentado, dar a ele a condição de escriturar, destravar, inclusive através do governo, Intermate, destravar Cáceres para que a prefeitura possa executar com plenitude. Nós temos aí um serviço moroso que está sendo feito, mas muitas das pessoas não estão sendo beneficiadas. Mas nós temos que destravar como um todo. Cobrar da prefeitura que dê condições aos técnicos da prefeitura para desenvolver as suas ações. Não esse paliativo que está aí. Nós vamos para cima. Agora um detalhe, Kiko. Você me perguntou e eu vou te responder mais uma vez. Toda emenda, na bênção de Deus, do deputado eleito da Silva, eu vou fiscalizar a obra. Não vou fazer folclore com emenda. Mandei tantos milhões. Não, não é isso. Mandei, está na conta, apresentar para a sociedade aqui nesses microfones. O dinheiro está alocado, está aqui. Eu, deputado da Silva, vou fiscalizar a obra do começo ao fim. E mais, como é que eu vou fiscalizar? Criando do deputado da Silva o gabinete itinerante. Eu tenho na Assembleia terça, quarta, quinta-feira à tarde a última sessão. Eu tenho sexta, sábado, domingo e segunda-feira para fiscalizar as minhas ações em toda Cáceres e região. Então eu estarei com o gabinete itinerante. Uma semana em Cáceres, uma semana em 4 Marcos, uma semana em Mirassol do Oeste, uma semana em Pontes Lacerda. Esse gabinete é para atender a sociedade. Aquele que me deu o voto e colocou lá na Assembleia. Eu não passo nada mais, nada menos do que um funcionário do povo. Eu não quero ser funcionário do governo do Estado. Eu quero ser funcionário do povo. Quem paga o meu salário é o povo e não o governo. Todos os tributos arrecadados pelo governo é oriundo do povo. E esse povo é o nosso patrão. Nós temos 5 minutos e meio. Eu queria fazer uma pergunta ainda para o senhor, antes das considerações finais e o tema livre, para o senhor usar a palavra.
O senhor falou aí em atrair empresas. Eu costumo sempre perguntar aqui para as pessoas o seguinte: nós temos a energia é uma das mais caras do país, nós temos estradas muito ruins para tirar, para transporte de safra. Tudo bem, podemos escoar via fluvial, mas ainda não está liberado 100%. Ainda é um sonho. Isso, como é que a gente vai conseguir atrair essas indústrias sem ter que dar muitos benefícios ao ponto de deixar de ser viável a permanência das pessoas? Digo isso no sentido de que eu vejo muitas empresas que se colocam numa cidade, enquanto elas estão isentas, enquanto elas estão tendo muito lucro, elas tudo bem, elas vêm para cá por causa desse atrativo, vão para a cidade. A partir do momento que isso muda, e uma hora tem que mudar, levanta acampamento e deixa a cidade a ver navios, gerando mais desemprego ainda do que quando chegou. Como resolver isso? Né? Como atrair essas empresas sem ter que ficar refém delas? Aí você fez uma pergunta muito interessante. E não é capciosa, ela é interessante. Por quê? As ações do governo têm que... Quando eu falo governo municipal, governo estadual, governo federal, tem que abrir as torneiras para o empreendedorismo, para os empresários virem trazer aqui a indústria, microempresários, para que eles possam atender essa demanda e sedimentar no município. Você colocou muito bem, nós tivemos aqui a Romagnoli, foi embora porque não tinha incentivo, recebeu incentivo em Rondônia, está produzindo postes lá. Nós tivemos a Tanner do Brasil, fechou, Croquis Japão, fechou, uma série, o Curtume, fechou, frigoríficos, fechou. Nós temos que brigar numa outra área, que era importante, que está travando o crescimento e desenvolvimento de Cáceres, as questões ambientais. Existe uma marcação muito forte, não pode isso, não pode aquilo, proibindo porque vai poluir. Mas desde que tenha o tratamento adequado da decantação de todos os resíduos de cada empresa, é possível fazer. O que não é possível, que o Ministério Público vive de olhos vedados, são cegos para essa realidade, é a poluição que está aí no rego, no canal do Sangradouro, que despeja tudo na Baía do Malheiros, e a captação de água logo abaixo. Quer dizer, nem água de qualidade nós temos uma água que tem um gasto muito grande com produtos químicos para limpar essa água para ser servida à sociedade. E na maioria das vezes, lá na ponta, a água chega de péssima qualidade, as pessoas estão contraindo doenças com a ameba e uma série de situações. Ameba bem no linguajar popular, né? Uhum. Então, a água é vida. Nós temos que tomar água de qualidade, não uma água em cima de produtos químicos pesados para limpar e devolver à sociedade. Nem todo mundo tem condições de comprar água mineral todos os dias. É lá na ponta, estou falando lá da periferia. Uhum. Agora, pavimentação asfáltica é obrigação do Estado e do município, com saneamento básico. E nós vamos fortalecer, buscar no governo os mecanismos adequados, governo estadual, federal. Aí eu reforço, a dupla da Silva e Irajá é para destravar Mato Grosso, destravar Cáceres e região. O senhor vai ter em torno de mais 1 minuto e meio para suas considerações finais. Obrigado, candidato. Fica à vontade para suas considerações. Mais alguma coisa que queira acrescentar? Fica à vontade. Eu quero primeiro agradecer a Deus por ter me dado a possibilidade de estar aqui hoje, falando das propostas do projeto, ter me dado saúde para tocar essa campanha, mesmo sem recurso e com inúmeras dificuldades, mas Deus está nos proporcionando. Esse é um agradecimento que eu tenho que fazer a Deus e à minha querida mãe, Nossa Senhora Aparecida. E agradecer à família difusora. Amigo eleitor, você conhece a nossa luta em defesa de Cáceres. Você sabe o quanto eu já briguei e lutei contra os poderosos para defender os mais humildes. Chegou a hora. Eu só estou pedindo a você a oportunidade de chegar à Assembleia Legislativa com mandato como titular. Que suplente e nada é a mesma coisa. Então me dê a condição. Vote sem medo de ser feliz. Da Silva, 36223. Da Silva, 36223. Junto com Irajá, para deputado federal. Graças a Deus está bem em todas as pesquisas no estado. 5500. Essa dupla vai trabalhar diuturnamente para destravar Cáceres região. Na bênção de Deus, até a vitória. Da Silva, 36223. Um abraço e até lá.
Muito obrigado, candidato. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Lembrando que essa entrevista está disponível na página Kiko Padovani do Facebook, completinha lá. Valeu? Então.